Olá, meu nome é Ramon Gimenez e hoje vamos refletir sobre a oração a partir das Sagradas Escrituras. Na verdade, as palavras da Bíblia, elas não foram escritas para ficar presas no papel, mas para serem acolhidas por uma pessoa que reza, fazendo-as germinar no próprio coração. O profeta Isaías nos ensina que, tal como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam antes de tornar a terra fecunda, assim acontece com a palavra de Deus. Ela não voltará para ele antes de produzir os seus frutos. Na nossa oração, depende do coração aberto a Deus a possibilidade de um texto bíblico se tornar verdadeiramente palavra viva de Deus. E a palavra de Deus, impregnada do Espírito Santo, quando ela é acolhida com o coração aberto, ela não deixa as coisas como estavam antes. Ela inspira bons propósitos e apoia a nossa ação, dando-nos força e serenidade. E mesmo quando a palavra nos coloca em crise, ela nos dá a paz. Mas como fazer isso? É conhecido por todos nós o método da leitura orante ou Lectio Divina. Este método compõe de algumas perguntas. Quando nós pegamos um texto bíblico, lemos o texto bíblico, nós nos colocamos algumas perguntas. E a primeira é o que o texto diz. Neste primeiro passo do método, nós nos detemos a conhecer o texto. Ainda que nós já tenhamos lido o texto 1, 2, 3 vezes, é a hora de mergulharmos neste texto. Perceber a narração bíblica, perceber quais são os personagens, em que lugar ele acontece, quais são as palavras que mais repetem, quais são os verbos daquele texto. Aqui, neste momento, eu não vou interpretar o texto, mas eu vou conhecê-lo. A pergunta central é o que o texto diz. E o segundo passo é respondido pela pergunta: o que esse texto diz para mim? Depois de ter conhecido o texto, eu vou perceber quais são as luzes que este trecho traz para a minha vida, o que ele vem iluminar para mim, o que ele está dizendo para mim, para a nossa comunidade neste momento. O terceiro passo é a oração. A partir deste trecho, o que ele me faz dizer a Deus? E aqui, cada um pode dialogar no seu coração com esse Deus que nos ama. Depois de termos lido, depois de termos meditado, depois de termos rezado o texto bíblico, é chegada a hora da transformação, o que nós chamamos de conversão. E a pergunta para este passo é: o que eu vejo melhor e a partir de agora eu vou fazer na minha vida? O que este texto iluminou na minha vida e eu terei agora como propósito para a emenda, para a conversão, para a mudança de vida? E refletindo a palavra de Deus deste modo, as palavras e os pensamentos cedem lugar ao amor. Como entre namorados, a quem por vezes basta olharem-se em silêncio. Naturalmente, o texto bíblico continua aqui, mas como um espelho, um ícone que nós vamos contemplar. Deste modo, a palavra de Deus faz-se carne nas pessoas que a acolhem na oração. Acontece uma nova encarnação e nós somos os sacrários onde a palavra de Deus quer ser guardada para poder visitar o mundo. Descobrir o tesouro inesgotável que é a palavra de Deus em nossa vida é um exercício diário de obediência e criatividade. Cresçamos na amizade com Deus através das Sagradas Escrituras. Em nosso próximo encontro, refletiremos sobre rezar na liturgia. Um abraço e até o nosso próximo encontro.